na área da mente humana. Eu sou encantada, sou fascinada com o poder da nossa mente inconsciente, né? Não só a plasticidade cerebral que o nosso cérebro é capaz de fazer, isso é neurociência, mas a neurolinguística, que é a habilidade de você, numa conversa com você mesmo, através de seus pensamentos, você pode mudar o seu comportamento. Então, isso me encanta muito, né? Essa possibilidade de saber que se nós temos uma vida de fracasso, se nós temos uma vida de doença, se nós estamos muito negativos em relação a tudo que está nos acontecendo nos últimos tempos, nós podemos fazer diferente. Porque o nosso interno, a nossa mente consciente, o nosso campo emocional é que realmente direciona a nossa vida. Então, eu tenho essa sigla do MASE, que é Método Avançado de Cura Emocional. É tudo aquilo que eu venho aprendendo e aplicando. Primeiro eu faço auto-aplicação, né? Eu aplico em mim mesma para depois aplicar nas outras pessoas. E com isso eu já atendi mais de 100 mil pessoas presencialmente ao longo da minha carreira de atendimentos. E estou aqui propondo para você que é terapeuta ou você que não é terapeuta, mas você gostaria de ser um terapeuta, eu estou te propondo a conhecer esse meu método, ele é inédito, né? Ele está patenteado como sendo de minha autoria, ok? Eu tenho conversado muito com educadores, com os professores, né? E muitos me dizem que querem sim fazer uma transição de carreira, né? Que eles querem ajudar as outras pessoas, né? Eles podem fazer isso sim como uma segunda carreira, né? Muitas pessoas elas esperam, né, que depois de uma aposentadoria elas possam realmente fazer aquilo que elas gostam. E realmente, também tem essa proposta. E eu estou falando de educadores, mas pode ser pessoas de outra área, né? Várias áreas de atuação, você pode ser um terapeuta. Se você tem uma habilidade de ouvir pessoas, se as pessoas naturalmente já te procuram para ajudá-las nas suas questões, com certeza você tem uma veia para ser terapeuta. E aí nós podemos caminhar juntos, né, nessa proposta, que é uma proposta diferenciada, inédita, e um detalhe, ela é rápida. Né? Nós não ficamos lá cozinhando o paciente em banho-maria, não. Em 6 sessões você resolve as questões do paciente. Então, minha proposta aqui hoje, eu já divulguei essa live, né? O tema dela eu sempre divulgo com um dia de antecedência. A proposta dessa live de hoje, que eu chamo, na verdade, uma aula, eu vou falar rapidamente sobre os 14 fundamentos, né, que norteiam, que dão suporte à metodologia MAS. Então, o primeiro fundamento é PNL, né, Programação Neurolinguística, que eu considero assim o carro-chefe da minha proposta, né? Por quê? Porque a PNL, ela é simples de ser aplicada, ela é rápida, ela tem diversos pressupostos e quando você entende como sua mente inconsciente funciona, fica muito fácil você trabalhar o outro. É aquela pessoa que chega para você, geralmente ela vai dizer o seguinte: eu estou com problema financeiro, ou eu estou com problema no relacionamento amoroso, eu não sei como resolver isso. Ou às vezes ela tem uma questão profissional, né? Ela fala assim: ei, Vânia, bom dia, tudo bom? Nutricar, bom dia. Às vezes a pessoa chega para mim e diz o seguinte: ô Cleis, eu tô num trabalho de anos, faço trabalho anos, mas eu não gosto. Eu não estou satisfeita com a minha área profissional. Mas às vezes ela acha que é impossível buscar outra atividade. E não é impossível. Tudo nós podemos fazer. Isso é uma reprogramação mental.
tá? Dá para fazer isso perfeitamente. Eu tenho N experiências de pessoas que mudaram drasticamente a sua carreira depois que fizeram o processo comigo da terapia sistêmica. Então, o PNL é isso, tem pressupostos fantásticos, mas são simples, são óbvios. Quer ver um que eu vou contar para vocês? Sabe uma pessoa que às vezes você convive com ela, mas você a considera insuportável? Porque ela fala alto, ela gesticula muito. Quando ela está conversando, parece que ela está dançando, né? Ela atropela as palavras, complementa a sua frase e acha ainda que você é lento. Ok? Conhece uma pessoa assim? Essa pessoa te irrita. Né? A convivência com ela, você acha que ela é desequilibrada. Bom, mas tem pessoas que falam baixinho, os gestos são medianos, está por aqui. Ela se impacienta com sons muito altos, tá? Se essa pessoa que é assim, com a respiração mais pausada, os olhos na altura dos ouvidos, convive com aquela pessoa, a primeira que eu te falei, que é agitada, que fala muito, que atropela palavras, essa primeira, ela é visual, a segunda é auditiva. Mas você conhece pessoas também que você pode ser assim? Você tem necessidade de tocar o outro quando você conversa com ele. Né? Vamos pensar antes da pandemia, né? Você abraça, você toca essa pessoa, você pega nessa pessoa. Essa pessoa é a sinestésica. Isso são pressupostos da PNL. Você é visual, auditivo ou sinestésico? Aí você pode perguntar, nossa, eu sou muito falante. Será que isso é ruim? Será que isso é errado? Não existe certo e errado. Existe você ter consciência de como você se comunica com as pessoas. E quando você observa isso e toma consciência, você vai fazer rapport, que é empatia com a outra pessoa. São técnicas, ferramentas da PNL. Né? Visual, auditivo, sinestésico. Aí você pode pensar, tá, eu sou sinestésico. Eu tenho uma voz baixa, eu gosto mais de observar, eu sou muito sensível. E se eu convivo com uma pessoa visual, eu sinto muito incômodo, porque o visual, ele gosta de aparecer uma pessoa exuberante, que gosta de combinar cores. Então, quando eu vou numa festa, eu sou sinestésico, eu escolho aquela mesinha lá do fundo, eu chego caladinho e saio francesa. Mas aquela pessoa visual, quando ela chega na festa, ela já chega gritando, conversando com todo mundo, chama atenção. Eu, como sinestésico, eu acho que essa pessoa quer aparecer, ela é muito exibida e eu não gosto dela. Perfeito. Quem é que está errado nessa situação? Não existe isso. O sinestésico, ele tem esse perfil. Ele é mais sentimento, ele é mais sensação. Isso é PNL. Então, eu vou trazer para você no treinamento Terapeuta Massi, que eu estou oferecendo esse treinamento para quem é terapeuta, para quem gostaria de ser. E as inscrições fecham amanhã, domingo, à meia-noite. Então, hoje eu estou repassando com você essa possibilidade de você trazer para o seu currículo mais um curso. Esse curso tem a certificação pela ABRAT, né, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, de repente, você fala, esse é o primeiro curso que eu vou fazer. E o detalhe, ele é auto-aplicável. Todas as ferramentas que nós utilizamos no curso, primeiro você passa por elas. Porque é muito importante você ter essa vivência para depois aplicar com as pessoas. E dá para fazer isso perfeitamente. Então, a primeiro, só falei, né, dei uma pincelada aí nos sistemas representacionais, visual, auditivo e sinestésico da PNL. Mas tem N técnicas de PNL, hipnose, regressão, a cura da criança interna, tudo isso é PNL. A estratégia Disney, que é uma estratégia fantástica que o Walt Disney utilizava para escrever e que a gente utiliza para resolver problemas e para traçar metas. Então, isso é muito impressionante, o poder que a PNL nos dá quando nós tomamos consciência desse conteúdo.
O segundo é a constelação familiar e organizacional, né? Eu utilizo também nos meus atendimentos. Quando a pessoa faz comigo a sessão experimental, né, e eu disponibilizo para qualquer pessoa fazer, agenda e faz, para a gente traçar um diagnóstico e ver o que ela precisa. Então, eu vou logo nessa primeira sessão e também no formulário que ela preenche para mim, eu já sei se ela veio de um sistema disfuncional, de uma família disfuncional. Se ela veio de uma família disfuncional, ela precisa fazer uma constelação. E aí eu vou usar a metodologia do Bert Helling, um alemão, que catalogou 3 leis, que são leis universais, né? As leis sistêmicas, que não serve só para constelação. Essas leis, elas servem para qualquer situação, que ele chama de as leis do amor, que é a lei da hierarquia ou ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E também isso é simples. Outro dia eu estava aqui atendendo uma pessoa online, na primeira sessão dela, e ela disse para mim, né, que as coisas, é uma terapeuta, mas as coisas não estão, ela não tem cliente, as coisas não estão indo, etc e tal, e que ela tem um filho de 30 anos que também está repetindo esse padrão dela, tá? Que as coisas não seguem, não fluem. Então, ao conversar com ela, ela teve um aborto, né? Antes desse filho, ela teve um aborto, e aí já fiz uma constelação com ela, rápida, né? Uma técnica de uma constelação rápida, eu não fiz em si a constelação. Então eu disse para ela, Emita, ela não tem crença religiosa determinada, ela acredita numa força do universo, e para quem acredita em força do universo, eu gosto muito de trabalhar com os cristais, né? Porque os cristais, eles curam, eles são potencializados, mas eu tenho que entender se esse meu paciente, aquela pessoa que eu estou atendendo, se ela acredita, né? Se ela tem essa crença, e ela acreditava. Então, ela deu um nome para a filha, e ela falou para mim que foi incrível quando ela colocou o cristal num vaso de orquídea e mandou luz para aquela filha, ela estava inserindo a filha no sistema dela. Então, o filho não era o primeiro filho, ele era o segundo. Então, constelação é um movimento de alma, é um movimento que nós trabalhamos o chakra cardíaco. E aí, há 2 horas, depois que eu atendi, 2 horas, ela falou para mim, Cleise, foi incrível, eu senti, na hora que eu coloquei o cristal, eu senti a energia da minha filha do meu lado esquerdo. Aí você viaja, isso não existe? Existe. Isso é energia quântica. É a energia que nós não podemos mensurar, que a gente não pode ver, mas que você pode sentir. Isso é constelação. Então, os emaranhados da nossa vida, segundo o Bert Helling, o autor das constelações, é o amor fora do lugar. Então, quando a gente faz a constelação, todo mundo vem para o seu lugar e a sua vida fica mais serena. E quem faz a constelação, ela também beneficia a sua ancestralidade, aqueles que vieram antes, né? Que te deram força e que trouxeram um caminho mais leve para você, e os seus descendentes. Então, todo mundo do sistema familiar é beneficiado. Um minutinho que eu vou tomar uma água. O terceiro fundamento que eu trabalho é dominância cerebral. É fantástico também. É uma teoria do Ned Herman, que ele diz o seguinte, né? Isso aí a gente já sabe, que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o racional, o direito é o emocional. A gente sabe pela neurociência, isso aí há 400 anos antes de Cristo, Hipócrates já havia descoberto que um hemisfério se comunica com outro através de um corpo caloso. Bom, quando uma pessoa tem um AVC, tem uma lesão cerebral do lado esquerdo, é comum que ela tenha comprometimento motor do lado direito e vice-versa. Nós trabalhamos em cruzados, né?
Se a lesão for esquerda, você tem um comprometimento motor do lado direito e vice-versa. Então isso é muito antigo. Ned Hermann, ele pega essa teoria já defendida lá pelo Hipócrates e ele subdivide esses dois hemisférios em 4 quadrantes. O quadrante A, B, C e D. Então vamos imaginar, você imagina aqui um cérebro dividido em 4 quadrantes. A, B, C e D, ok? E eu tô aqui no sentido inverso ao seu. Tem às vezes a pessoa que me procura, ela tem uma dificuldade porque os projetos dela não vão à frente. Ela tem ideia, tá? Várias ideias, os projetos são inovadores e ela não consegue aplicar esses projetos. Então eu vou perceber dentro dessa teoria dominância cerebral qual quadrante que ela é. Se ela for quadrante D, é a pessoa muito criativa, é o experimental. Eu costumo dizer que é o quadrante dos artistas, né? Eles criam, eles têm ideia, mas eles não vendem o produto deles. Por isso que artista precisa de empresário. O empresário, geralmente, ele tem a dominância no quadrante A e B. A é aquela pessoa que gosta de dinheiro, que sabe como que as coisas funcionam, ela só faz um projeto se tiver lucro, se não tiver lucro, ela não entra nesse projeto. O B é aquela pessoa organizada, ela não corre riscos. O C é uma pessoa que gosta de compartilhar o que aprendeu, né? Quem é terapeuta geralmente tem o quadrante C em evidência, né? Tem essa dominância no quadrante C. E o D é o artista, é o experimental, aquela pessoa livre, né? Se você convida uma pessoa quadrante D para viajar, ela viaja com você sem dinheiro, sem programação alguma. O B não. O B reserva o dinheiro, pensa, analisa quando é que ele pode viajar. Esta situação que vai gerar um conflito entre as pessoas em função dos seus comportamentos, nós podemos resolver com a dominância cerebral. Então, eu também conto para o meu paciente sobre esta teoria. Aí ele toma consciência. Na hora que ele toma consciência, ele se reconhece como é a dominância cerebral. E às vezes ele está convivendo com a pessoa, com o parceiro, com o colaborador, ele é D, o outro é C, ou ele é D e o outro é B, porque o B e o D são antagônicos. Né? E o A com C também, é o contrário. Então, você não vai mudar a pessoa, nem você vai se mudar, mas você tem condições de entender por que a pessoa age daquela forma e não de outra. Então, isso é dominância cerebral, que é o terceiro fundamento. O quarto fundamento que eu trabalho no meu método e com os meus pacientes é a inteligência emocional. Às vezes a pessoa ela vem, um empresário, ele é muito cartesiano, ele é muito lógico, então ele não desenvolveu a inteligência emocional. Né? Fala-se muito hoje, tem cursos de inteligência emocional, mas isso é bem antigo. Né? O livro Inteligência Emocional do Goleman, ele foi lançado, se não me engano, em 1985. E depois desse trabalho, ele lançou ainda 5 Mentes para o Futuro. Então, é um pesquisador fantástico, né? Que vai mostrar essa questão da inteligência emocional, que nós precisamos nos alfabetizar e alfabetizar as nossas crianças emocionalmente falando, né? Porque é a emoção que comanda a nossa vida. Esse, então, é o nosso fundamento 4. O fundamento 5, também sobre inteligências, já é do Gardner. A teoria das inteligências múltiplas, né? Não existe ninguém burro. Existe uma pessoa que desenvolveu habilidades diferentes. Então, hoje, na nossa sociedade, de um modo geral, valoriza muito quem tem a inteligência lógico-matemática desenvolvida, que é a inteligência do engenheiro, que é a inteligência daquelas pessoas que gostam de número, que sai bem na matemática. Então, as pessoas valorizam muito esse tipo de inteligência.
mas não valoriza, por exemplo, a inteligência do artista, aquele lá do quadrante D. Percebeu como que uma teoria, ela complementa a outra? E, às vezes, a pessoa gosta de escrever, um poeta, né? Ele está lá no quadrante D e no quadrante C, e a inteligência dele é inteligência linguística. Mas ele não tem noção disso. Ele não sabe que ele é bom, mas ele é um poeta. Mas ele fala, como assim? Recentemente, eu atendi uma pessoa que é escritor. Só que ele não sabia que ele era tão bom assim. E ele tem muita facilidade em escrever. Então eu fui mostrando para ele, por que não? Né? Por que ele não poderia escrever? E falou, você acha mesmo, Cleide? Eu falei, sim. E era tão interessante que de uma semana para outra, ele falava para mim, Cleide, terminei um livro. E a outra hora ele falava assim, agora eu tô com um questionamento aqui, o que eu vou fazer com o vilão, se é isso e aquilo? Então, ele tem esse dom da escrita, mas ele não se valorizava, ele achava que ele não estava no lugar certo. E com isso, né, durante o nosso processo, duas coisas que ele quer fazer. É continuar na escrita, ele já vai participar de vários concursos, que ele já está com o livro pronto. E ele gosta de mexer com terra. E aí, como tudo conspira a favor, nesse movimento que a gente estava falando, ele ganhou um sítio de uma tia. Então já estava perfeito. Isso é o quê? Programação mental. Eu quero, eu posso, eu vou. E aí deixa para o universo que as coisas vão acontecendo com você. Então, as inteligências múltiplas são 7. Inteligência intrapessoal, interpessoal, linguística, espacial, corporal sinestésico, lógico, matemática, a pictória, tem a espacial, que é para quem desenha, e uma discípula do Gardner, inclusive brasileira, ela desenvolveu e catalogou a 8ª inteligência, que é a pictória, para quem pinta, né? Qualquer tipo de pintura, em óleo. As pessoas, os pintores, já não estão só na inteligência espacial, mas na inteligência pictória, e tem a inteligência naturalista, são aquelas pessoas que gostam de natureza, que identificam fauna e flora da região. Então é interessante a questão das inteligências múltiplas, porque às vezes a pessoa tem uma inteligência, a inteligência, por exemplo, do bailarino, do dançarino, que é a inteligência espacial, mas ela não foi aceita. Esse menino dança demais, né? E tem inteligência musical, aquele que já pega música de ouvido. E as pesquisas mostram também que quem tem habilidade musical tem habilidade matemática também junto, porque as notas musicais têm uma cadência, tem algo da matemática também. Então isso é muito bacana, eu trabalho isso também com os meus pacientes. O fundamento 6 é a análise transacional. É do Berner essa teoria, na comunicação, né? Ele trabalha 3 personalidades na comunicação. Você pode ser adulto, pai ou criança. Quando é que você é pai numa comunicação? Quando você é inflexível, né? Então imagina que, sei lá, uma mulher fez um bife acebolado para o marido, ok? Aí ele chega em casa, a mesa tá posta, tá lá aquele bife acebolado, e ele pergunta para ela, onde que você comprou essa carne? Ele usou uma linguagem de adulto. Ela falou, na farmácia. Onde se compra carne? Você tá louco? E aí é porque você já vem colocar defeito no que eu faço, eu tô cansada dessa vida. Ela deu uma resposta para ele de pai. O que vai acontecer com esse casal? A briga tá pronta. Mas se ela responder para ele rindo, brincando, onde que eu comprei a carne? Foi na farmácia, e leva na brincadeira, ela usou uma linguagem de criança. Então, a análise transacional, ela é muito interessante na comunicação. Às vezes a pessoa tem uma comunicação de pai pronta, ela é rigorosa. Isso aqui é só uma convenção dos nomes, tá, gente? Pai, adulto e criança, dentro de análise transacional.
Você fala para essa pessoa, bom dia. Ela fala, por que bom dia? Eu tenho motivo de estar bem hoje? Olha a minha vida como é que tá. Você deu bom dia para ela, se você está muito alegrinho, se foi de criança, se você está mais sério, se foi de adulto, mas ela te responde como pai. O pai é aquela pessoa que tem 4 pedras na mão para te atingir. Às vezes, esse seu tom, né, de pai, você não sabe como ele está impactando na vida de outras pessoas. Então é muito interessante, até com criança, você usar a linguagem de adulto. A criança vai entender. Olha, mamãe não gosta que você pegue ele sem precisar bater, viu, gente? Sou contra palmada, sou contra violência. A criança de 1 ano, 2 anos, tá ali. Imagine que você tem lá seus objetos decorativos bem baixo e a tendência da criança é brincar com isso. E você não quer que ela brinque. Então, olha, isso aqui, mamãe não quer que você pegue, ok? Não é chegando e batendo na criança para que a palmada educa. Não concordo com essa teoria, né? Cada pessoa tem uma forma de ser, eu não concordo. Então, com as crianças, você pode usar também a linguagem dentro de análise transacional, que é a linguagem de adulto. Então, a análise transacional é o fundamento 6 do MASSE. O fundamento 7 do MASSE são sintomas, linguagem corporal que diz tudo. Então, as pessoas me procuram, não é porque eu sou médica, nem sou da área da saúde, né? Mas, às vezes, elas se queixam de alguma coisa, de alguma dor no corpo. Eu vou verificar se é do lado direito, se é do lado esquerdo, pode ser o pé que quebrou, um problema do joelho. Todo o nosso corpo, ele fala. Os nossos sintomas têm a ver com o nosso emocional, né? Dor de cabeça. A pessoa acha que as questões que ela tem são acima da capacidade dela para resolver isso. Por isso que a dor é na cabeça. Os pés é caminhar pela vida. Às vezes você está tão acelerado na vida, você está tão estressado, que é necessário você quebrar o pé para você ficar de molho. Infarto, a mesma coisa. Né? Ninguém infarta de uma hora, o infarto sempre é de uma hora para outra, mas antes disso o corpo já dá sinais, através da hipertensão, através da obesidade, através do estresse excessivo. E depois, quando as pessoas infartam e sobrevivem, a vida delas é outra. Por quê? Elas começam a repensar. Então, todo o nosso corpo, os órgãos duplos, como rins, pulmões, é relacionado ao outro, a relacionamento, né? Infecção de urina tem a ver com sexualidade, com mágoa reprimida. Então, isso vai te ajudar a ler os sintomas do seu paciente e mostrar para ele o que ele precisa melhorar. A raiva, a pessoa que tem muita raiva, ela está sempre com problema de fígado e, consequentemente, dor de cabeça também. Então, é entender esse processo através dos sintomas. Esse, então, foi o fundamento 7 que eu trabalho, que é a linguagem corporal. Depois, o fundamento 8 é fantástico também, é a evolução em espiral. Nós evoluímos não em linha reta, mas a gente evolui em forma de espiral. E nós estamos em níveis diferentes de evolução. Ontem mesmo eu dei uma palestra para uma empresa e ofereci a sessão experimental e a pessoa que assistiu a palestra falou: Cleis, eu quero demais que meu marido faça. O marido nem estava lá, né? Então eu falei: faz você primeiro e depois você dá meu contato para ele, ele marca para ele. Se ele quiser. Ele nem me conhece. A gente faz isso, não é que a gente faz por mal, não. A gente quer levar o outro para onde nós estamos. Só que esse outro, ele está num momento diferente da sua vida. E aí você quer arrastá-lo. E quando você entende essa teoria do Dr. Graves, a evolução em espiral, você fala: puxa, onde que eu estou? Ele trabalha com cores, desde o bege, depois tem o roxo, o vermelho, o azul, o laranja, o verde, o amarelo e o azul turquesa, que são as pessoas iluminadas, né? Que dificilmente elas conseguem chegar lá, como Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Buda.
enfim, mas tem também as pessoas muito espiritualizadas. Então, é muito interessante, porque o bege, ele está naquele momento da evolução, é a pessoa que só pensa em sobrevivência, né? Ela pensa em comer, ela precisa comer, mas ela não pensa em trabalho, ela não pensa em estudar. Se ela tem um prato de comida ali, ok, tá ótimo. No outro dia, quando ela tiver fome, ela vai ver. E eu lembrei, né, de uma pessoa que eu estava, que é minha paciente, e que era uma grande empreendedora, e o marido também, ela cuidava, ela já estava do laranja